voltar. Eu vou pedir pra você ficar. Eu te amo, eu te quero bem. Vou pedir pra você me amar. Vou pedir pra você ficar. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. Descobrir o talento e aquilo que nos faz sentir realmente felizes não é tarefa fácil. Muitas pessoas buscam seguir sua vocação durante toda a vida. E quando isso acontece, provoca uma transformação real na natureza do indivíduo. A partir desse momento, ele toma consciência da sua missão não só profissional, mas pessoal. E hoje nós estamos trazendo aqui alguém que vai falar para nós sobre isso. A entrevistada de hoje já ajudou várias pessoas nessa caminhada, alinhando carreiras com habilidades por meio de técnicas de coaching. Nós vamos desvendar tudo isso daqui a pouco, não saia daí, nós voltamos já já. Vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você ficar. Eu te amo, eu te quero bem. Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro. Só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneiro, não quero dinheiro, eu quero amor sincero. Isso é que eu espero, de todo mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa pela UNEC TV, TV Sistec e Super Canal TV. Vamos agora ao quadro Você na Tela do Começo de Conversa. Roda aí, produção. O programa Começo de Conversa tem sido muito bom, inclusive a gente tem ouvido da população que ele tem repassado mensagens muito importantes e necessárias para a população. Um grande abraço para o meu amigo e confrade Eugênio Maria Gomes, o grande homem da TV caratinguense, da TV UNEC de Caratinga. Programa Começo de Conversa, meu grande abraço. Um programa ético, um programa inteligente, um programa que leva cultura e informação de uma forma ética. É necessário isso, de uma maneira transparente, sem posicionamentos subjetivos, diretos. Eu acho muito bacana, Caratinga precisava disso e está melhorando a comunicação como um todo em Caratinga. Então, prestigiar um ano aqui é uma obrigação nossa e desejar um sucesso, muitos anos desse trabalho, que possa avançar muito. Então, todos de parabéns. Muito obrigado aí ao professor doutor Leopoldo Loreto, doutor José Geraldo Batista e Marco Antônio Junqueira, pela participação. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie os seus comentários, a sua sugestão ou o seu recado através do endereço começodeconversa@uol.com.br ou através do WhatsApp 033 98899 2831. Ser uma pessoa bem-sucedida ou ser um profissional de sucesso? Por que não ser as duas coisas? Nossa convidada de hoje propõe uma verdadeira transformação na vida das pessoas, buscando mudanças para que as suas carreiras sejam coerentes com seus talentos e vocações. Ana Paula Gomes Braga atua há 20 anos como coach na área de marketing e gestão para excelência, conduzindo muitos em direção a seus sonhos. Ela nasceu em Teresópolis, mas foi em Minas que consolidou a maior parte de sua carreira. Ao som da Via Vox, vamos receber a professora Ana Paula Braga. Venha para cá, Ana Paula. Prazer muito grande recebê-la aqui no Começo de Conversa especial de um ano de aniversário da UNEC TV. Uma honra imensa, muito uma bom. grande responsabilidade. Eu vi aqui na sua apresentação e estava vendo aqui também no briefing, no release, a sua formação, né? Você é mestre em administração, você é especialista em marketing, você fez especialização em gestão pública e é master em coaching. O que é ser um master em coaching? Bom, primeiro, ser coach, para mim, foi ter descoberto que tantas formações só me serviram de verdade para servir as pessoas.
né? Esse é o meu talento. E coaching, né, é um processo de desenvolvimento humano que na figura do coach, desse profissional, atua no apoio ao desenvolvimento das pessoas, ao seu processo de autoconhecimento. Então, ele é um grande ajudador mesmo de pessoas a colocarem focos, a chegar a um entendimento claro do que de fato nasceram para ser, né? E o Master só significa que eu fiz formação em algumas áreas específicas, aí você vai estudando, aí você vira Master uma hora. Muito bem. Você é uma pessoa que pode ajudar as pessoas a atingir o sucesso, ou a buscar o sucesso. Bom, é importante a gente desmistificar um pouquinho o que é sucesso, né? Porque existe uma ideia de que sucesso, pessoas bem-sucedidas são aquelas que financeiramente estão bem ou que, de uma certa forma, obtêm um reconhecimento público. E sucesso é uma questão muito individual, né? O que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você, né? Eu, por exemplo, acho que eu sou de extremo sucesso quando eu consigo cozinhar para minha família, porque eu não sei fazer isso. Então, se em algum momento eu me desafio a fazer, eu tenho sucesso, né? Então, sucesso, eu diria que é você obter êxito em suas tarefas. À medida que você se desafia e vai tendo êxito cada vez mais, você pode ser considerado uma pessoa de sucesso. Sucesso está muito ligado, então, na verdade, ao objetivo que você traça, né? Ao objetivo que você traça, mas eu particularmente gosto de tratar com as pessoas mais como um sucesso focado no processo, né? Eu costumo dizer, igual se você perguntar para qualquer alpinista o que é mais significativo para ele, de fato, chegar ao topo de uma montanha, e a maioria deles vai responder que é a forma como chegou à montanha. A caminhada. É a caminhada, é o desafio da caminhada, né? Então, ele chega a primeira vez por um lado da montanha, depois ele se desafia a passar por outra parte da montanha, escalar de uma forma diferente. Mas nós não somos o tempo todo preparados para obter resultados rápidos? Resultados rápidos são exatamente os resultados que você estabelece ao longo do seu trajeto. O foco é que não pode ser no resultado, o foco é no processo. Na verdade, você tem que ter o resultado, não é o resultado, mas eu vou chamar isso de missão, de um propósito. É o propósito que importa, né? O resultado, ele vai estar localizado nos seus pequenos ganhos, né? Se a gente fala de um resultado muito distante, as pessoas esquecem, né, de valorizar os ganhos dos seus passos, da sua caminhada, né? E aí há uma tendência muito elevada à frustração. Nós falamos a chamar aqui sobre sonho, e a pessoa, para realizar seus sonhos, ela tem, de certa forma, tem que percorrer um caminho. Quer dizer, sonho não é assim, você tem um sonho e você tem que conquistar isso. É um caminho para ser percorrido. Empreender, ele exige ousadia das pessoas, coragem das pessoas. E como fazer para não deixar que os sonhos sejam vencidos pelo medo? Sim. Existe uma máxima, né, que a gente fala que coragem é ousadia de colocar o seu sonho acima dos seus medos. Né? Significa que a gente precisa se desafiar diariamente. A grande questão dessa afirmativa é que nós passamos a vida sofrendo muitas limitações, né? A vida nos impõe limites que faz a gente esquecer do nosso potencial, né? Como se a gente acreditasse no curso de um rio e a gente, de uma certa forma, esquece, né, quais eram os nossos sonhos e quais eram as nossas expectativas. E a gente esconde, na verdade, essa ausência de determinação no medo, né? Então, as pessoas têm receio porque efetivamente não acreditam nos seus potenciais de realização, né? Não está muito certa do que está buscando, do potencial que tem. É como se fosse o curso de um rio levando mesmo. E vamos falar de frustrações um pouco? Vamos falar de metas e de frustração. Eu devo estabelecer uma meta que eu consiga cumprir para não frustrar, ou eu tenho que aprender a lidar com a frustração? Não, eu diria que a frustração, ele não é um resultado de insucesso, ele costuma ser um resultado do seu nível de expectativa quanto a ele, né? E a frustração, ela vai acontecer quando você colocar metas
que não são alcançáveis, né? E aí é um fato, metas precisam ser mensuráveis, né? Eu costumo dizer que, a princípio, nós precisamos entender quem nós somos, né? É autoconhecimento mesmo, entender que tipo de habilidade temos, para que as metas sejam estabelecidas a partir do que eu tenho condição de me movimentar, né? Por isso que, inclusive, no trabalho de coaching, a gente tem muito cuidado em não provocar as pessoas numa zona que ela ainda não se familiariza, né? É importante que ela acredite nas suas próprias capacidades ou que ela desperte o desejo de desenvolver habilidades possíveis para atingir determinada meta, né? Então, as metas, elas podem ser provocadoras, as metas podem ser ousadas, mas elas precisam estar dentro de uma consciência clara dos recursos que esse indivíduo tem para caminhar na direção dela. Você falou sobre ficar dentro de uma zona que a pessoa se sinta, ela transite bem, mas nós não estamos falando em zona de conforto, porque essa a gente tem que sair dela. Empurrar a vaquinha no brejo é preciso, no precipício tem que empurrar. Exatamente. Né? Até porque esse acaba sendo um pouco o papel do coach também, né? De provocar, mas a gente tem que provocar com certo cuidado. Bacana. Né? Existe alguma técnica ou técnicas que podem ser aplicadas para melhorar o desempenho profissional das pessoas? Existem muitas técnicas, né? Nunca se estudou tanto, eu acho, sobre desenvolvimento humano. A neurociência tem contribuído muito para isso. Então, a gente tem alguns instrumentos hoje da própria neurociência que torna o resultado mais rápido, porque ele trabalha bem localizado em habilidades. E aí que surge, inclusive, uma ferramenta que eu particularmente gosto muito, que ela chama Skills Coaching, que é um coaching preparado mesmo, assim, o foco dele é desenvolvimento de habilidades. Então, ele não foca no desempenho pelo desempenho, mas ele foca no desenvolvimento de novas habilidades efetivamente no indivíduo. Com isso, a gente provoca crescimento, um movimento diferente. Muito bem. Você é Master Coach, não é isso? Master Coach, e a sua formação, você é jornalista. Você fez comunicação social? Eu fiz publicidade e jornalismo. Chegou a atuar na área? Atuei. Atuei lá em Teresópolis, eu atuei muito com o jornalismo, mas acabei deixando a carreira porque me envolvi com marketing demais e foi o que predominou durante muitos anos na minha vida, né? Minha atuação predominantemente em marketing. E de 2006 para cá, depois até de estudos acerca de sucesso no meu mestrado, é que eu me interessei pela área de coaching, porque eu entendi que ela podia agregar muito valor, né, ao Pessoas de marketing. E você fez marketing na SPM? Na Escola Superior. Superior de Propaganda e Marketing. Bacana, hein? Muito bom. Marketing, publicidade e coach. É uma mistura boa, né? Uma mistura boa, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo, nosso tempo acabou do primeiro bloco. Você não sai daí, nós voltamos já, estamos falando com a Master Coach, professora Ana Paula Braga. Tá imperdível, você não sai daí, nós voltamos já. Porto Seguro, São Vicente, braços abertos sempre pra esperar. Pois bem, cheguei, quero ficar nem à vontade. Na verdade eu sou assim, descobridor dos 7 mares, a verdade eu quero. Olá, estamos de volta com o começo da conversa. O tempo todo fazemos escolhas, mas provavelmente aquela que mais influencia o nosso dia a dia é a escolha profissional. Os motivos que nos levam a um caminho ou outro são variados. Eu quero falar um pouco sobre carreira, Ana Paula. Por que tão complexo escolher uma carreira? Puxa, eu diria que é complexo escolher qualquer coisa, né? Mas carreira, eu acho que existe uma diversidade de oferta muito grande.
né? E as pessoas, eu acho que elas escolhem os motivos errados para definir suas carreiras. Muitas pessoas escolhem a carreira por influência familiar, outras pessoas vão escolher por conta dos resultados financeiros que aquela carreira pode dar, né? E esquecem, de fato, de buscar o motivo correto pela decisão da carreira, que é o que eu nasci para ser. Aí tem pessoas que passam a vida inteira perdidas nesse processo de escolha da carreira, né? Sim. Como que resolve isso? Em algum momento elas vão sentir, né, a frustração pela ausência do significado do trabalho na vida dela. Porque, na verdade, a gente se sente perdido num determinado momento da carreira porque a gente começa a sentir frustração, vazio, né, uma falta de realização naquele ambiente de trabalho. Isso nada mais do que a perda do significado do trabalho. O trabalho para a gente precisa ter um sentido e a gente só consegue identificar esse sentido se a gente consegue compreender antes da decisão da carreira quais são os talentos, quais são as aptidões que nós temos para desempenhar determinado papel. E eu acho que isso tem uma relação muito maior com a nossa missão mesmo, sabe? Com um propósito de vida que é muito maior. Eu já entrevistei aqui o professor Antônio Fonseca da Silva, e você conhece? Uhum. Ele fala muito isso, sobre gostar do que faz, fazer o que gosta e gostar do que faz. Quer dizer, a pessoa tem que fazer com amor, sim, né? Amar o que faz e fazer com amor. Quando você consegue isso, é sucesso, né? Com certeza. E você já teve a oportunidade de estar com pessoas ou de trabalhar com pessoas que tenham passado a vida inteira achando que está fazendo a coisa certa e chega num determinado ponto de sua vida e fala, não é nada disso que eu quero para a minha vida, eu quero outra coisa? É comum isso? Na carreira do coaching não, mas na gestão pública, por exemplo, eu encontro muito esses perfis. A pessoa passa por concurso, né? Faz o concurso e de repente descobre que os desafios acabaram e que o conforto, não é nem o conforto, acho que a segurança, né, que se buscou a vida inteira não era o que fazia sentido. Né? Na verdade, eu acho que em todas as áreas a gente encontra essas pessoas. E engraçado, você falou que isso é mais comum no serviço público, a gente encontra. Talvez até seja por isso que é claro que toda regra tem exceção, mas via de regra o atendimento público não é tão bom, de tanta qualidade como o privado. Né? Não tem entrega, né? Não tem... eu falo assim, são chamados servidores públicos, deveriam entender que estão para servir, né? Mas esse sentimento é muito pouco identificado nesse ambiente. E é um ambiente, inclusive, em que eu tenho dedicado muitos projetos. Agora, olha só, a gente fica olhando aí, a gente vê os vestibulares, né? E as universidades. A cada semestre elas estão lançando novos cursos. Então, assim, a gama de possibilidades é muito grande, né? Que o leque de possibilidades é muito grande. Como preparar o jovem, né, que está saindo do ensino médio, por exemplo, e vai fazer o seu vestibular, para escolher a coisa certa com essa diversidade toda aí que são oferecidas? A questão não é olhar para a diversidade, é olhar para si, né? Quando a gente está falando de missão e propósito, é um entendimento inicial de quem eu sou, né? Que recursos eu tenho. Porque você falou de amor, né? Amar o que faz. Amor não se impõe, né? Ou você faz com amor ou não. E esse amor ele só surge da conexão entre as suas escolhas profissionais que sejam, com esse entendimento da sua essência, de quem você é, o que te move. E as pessoas não se perguntam isso, né? Então, hoje o nosso esforço é muito para fazer com que as pessoas se enxerguem de fato e entendam, eu preciso fazer diferença em alguma coisa. Mas não tem uma questão aí da maturidade, até porque Sim. A gente pega assim, é muito comum, né, a gente falar antigamente, mas é verdade. Você vai olhar, por exemplo, eu entrei na faculdade com 18 anos, sabendo exatamente o que eu queria fazer. Uhum. Né? Mas eu tinha maturidade para isso, tanto é que eu casei daí há uns 3 ou 4 anos e fui ter meus 2 filhos em seguida. Quer dizer, eu com 26 anos eu já tinha uma família constituída, eu estava criando meus filhos. Né? E hoje isso não é assim. Quer dizer, um jovem com 18 anos, ele tem maturidade suficiente para decidir, quer dizer, eu quero ser médico, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser professor. Eu acho que na maioria não, né? As influências são muito intensas e é o nível de imaturidade, inclusive, que faz com que muitas pessoas experimentem carreiras diferentes.
né? Que em algum momento entendem que não era aquilo e que partam para outra. Algumas pessoas, inclusive, consideram recomeçar como se isso fosse um caminhar para trás, né? Como se isso fosse... Não é pelo contrário, caminhar para frente, né? Tá dando Exatamente. passo. Cada novo passo é um recomeço. E o recomeço é uma nova oportunidade de você se conhecer. Né? E a maturidade, ela se faz disso mesmo. Verdade. Vamos voltar no coach um pouquinho? Qual que é a diferença básica entre um treinamento convencional, uma empresa, e um treinamento coach? Um treinamento coach? Quer dizer, a pergunta, na verdade, até assim, coach não é mais um modelo só de treinamento? Quer dizer, não vai cair num lugar comum? Não. Pelo menos é o que a gente precisa lutar contra, né? Que ele caia. Porque o que acontece? O treinamento, muitas das vezes, ele se desenvolve dentro de uma necessidade específica de desenvolvimento de uma equipe, né? Ou de transmissão de um conhecimento. E, normalmente, a efetividade dele é para as pessoas que, de fato, se engajam com um processo novo de transformação. Né? Pode acontecer de um treinamento não se tornar efetivo para todos os membros de uma turma que faz parte de um treinamento. Não há no treinamento um compromisso com o monitoramento posterior. Né? O coach, quando ele entra em cena, ele entra para provocar as pessoas a um processo de mudança, né? De transformação verdadeira, focada, acompanhada. Né? Então, inclusive, só entra nesse processo as pessoas que, de fato, decidem passar por ele, porque querem se desafiar a novas habilidades, a esse processo de aprendizagem, que eu diria que ele é mais intensivo. Porque se o indivíduo ele não consegue se comprometer com ele inicialmente ou com a organização que ele está, a figura do coach acaba fazendo com que ele se comprometa, porque tem alguém acompanhando, né, e monitorando, apoiando ele nesse desenvolvimento. Determinados hábitos e crenças podem atrapalhar isso? Muito. Esse desenvolvimento? Muito. Né? Eu falo que nós nascemos mentes enormes, né? Mas nós sofremos ao longo da vida influências dos pais, dos professores, dos políticos, das igrejas, né? Todo o ambiente que a gente se socializa, nós sofremos influências e nós vamos sendo moldados pela sociedade a certos padrões de comportamento, padrões profissionais, né? E aí eu falo que com isso nós somos cultivados como bonsais. Então nós nos tornamos mentes bonsais. Então todas as possibilidades que a gente tinha, potencial mesmo de acreditar em si mesmo, tudo vai morrendo, né? Quantas crianças não ouvem? Menino, para de fazer isso, você é bobo, você acha que você vai dar conta? Né? Nós somos cerceados em coisas simples, com discursos simples. Né? E aí nós criamos o que chamamos de crenças limitantes. É a perda da crença em si mesmo, né? do seu potencial. E à medida que você deixa de acreditar em si mesmo, você se limita. Está limitado. E não avança. Paula, vamos ter que fazer mais um intervalo, infelizmente. Você não sai daí, a conversa está muito boa. Nós voltaremos para o terceiro e último bloco. E o começo de conversa especial, comemoração de 1 ano da UNEC TV. Não sai daí, nós voltamos já já. Com o começo da conversa de hoje, que completa 1 ano na UNEC TV. Recebemos aqui hoje a coach Ana Paula Gomes Braga, que já atuou em pelo menos
100 empresas de treinamento de pessoas para melhorar seu desempenho profissional. Professora Ana Paula, qual que é a grande diferença entre talento e habilidade? Talento, eu diria que são as aptidões inatas. Talentos não se desenvolvem, né? Habilidades são características cognitivas, ou seja, características que você pode desenvolver ao longo da vida. Pessoas bem-sucedidas podem ser bem-sucedidas só com uma coisa ou só com outra. Pessoas que não identificaram seus talentos ainda podem desenvolver habilidades e serem boas em algumas coisas. Mas eu diria que quando a gente tem talentos associados a habilidades específicas, aí tem uma explosão de resultado Agora, talentos, positivo. quando você fala que talentos não se desenvolvem, mas dá visibilidade para eles, sim, né? Porque todo mundo tem um talento escondido, não? Sim. Não tem? Sim, todos têm. A questão é saber qual é. Qual é? A nossa dificuldade é identificar nossos talentos. E normalmente são nas nossas interações, no exercício da construção das habilidades que eles aparecem. Porque quanto mais facilidade você tem de desempenhar uma determinada função ou tarefa, né, mais tendência aquilo se caracterizar como um talento. É como um talento artístico, né? Eu posso até pintar um quadro, né, mas eu vou precisar de muitas aulas, de muitas horas, muito treino para pintar um quadro, que naturalmente em alguém que tem o talento para a arte vai acontecer e de repente ela se descobre. E como que a gente faz para aprimorar esses recursos que pode desenvolver essas potencialidades? Como assim? Tem uma técnica para desenvolver habilidade, por exemplo? Sim, né? Sim. Habilidades, elas são desenvolvidas a partir do momento que você decide mudar algumas atitudes, né? Então, você muda as suas atitudes, seus hábitos, e a recorrência da utilização, né, de determinada característica vai se transformar em um hábito, e esse hábito em habilidade, né? Então, habilidade é treinada. Efetivamente, ela pode ser treinada por meio de muitas técnicas mesmo, né? A arte mesmo, ela é muito utilizada para desenvolvimento de certas habilidades motoras, por exemplo. Então, o coach trabalha com isso, não? O coaching também trabalha, como eu te falei antes, no Skills Coaching. Ele é uma ferramenta específica para desenvolvimento de habilidade. Tá. Né? Então, é com treino. A gente fica mais focado no treinamento frequente. Desculpa te interromper, mas posso entender como repetição? Sim, repetição. Sim. O hábito repetido se transforma numa habilidade. Eu tenho uma pergunta que chegou para mim aqui: como associar diferentes talentos com a profissão que escolhemos ou que vamos escolher? Associar diferentes talentos no mesmo indivíduo? O senhor é resultado de associação de muitos talentos. Não é? A Fernanda falou que sou, né? A Fernanda falou que é. Pois é, eu ouvi isso. Né? Na verdade, nós não lançamos mão... Como é que eu vou te explicar isso? Nós não lançamos mão de todas as habilidades em determinado momento. É a maturidade que vai nos mostrando os diferentes talentos. Né? Como se a gente fosse entendendo ao longo das nossas experiências e descobrindo, por meio de autoconhecimento mesmo, do que a gente pode lançar a mão e como essas diferentes habilidades ou esses diferentes talentos interagem para fazer com que a gente seja quem a gente é. E algumas habilidades, inclusive, chegam com o tempo. Né? Eu acho que a paciência, por exemplo, é uma habilidade. É habilidade, mas tem gente que tem talento para ela. Mas... na maioria das pessoas, ela vai chegando com o tempo, né? Com o tempo. É um treinamento de vida, né? Exatamente. É um treinamento da vida. E eu costumo brincar, eu falo assim, pessoas que estão sem paciência, não peçam paciência a Deus. Né? Porque as pessoas falam, dai-me paciência. Deus não dará. Ele dará um monte de desafio que você será provocado a estar impaciente, né? Então, você vai ser provocado na impaciência. Porque quanto mais situações de impaciência, mais você vai precisar exercitar ela. Então, ela só virá com o exercício. O exercício também é a repetição da positividade. O pensamento positivo. Ele pode, de fato, influenciar no sucesso na carreira? De fato, ele influencia. Né? E aí a gente pode falar de neurociência mesmo. Né? Eu falo que o cérebro ele tem uma constituição muito, muito simples. Pensamentos geram estados emocionais
que geram ações, que geram resultado. Então, para o cérebro, a matemática é simples. Pensamentos positivos geram um estado emocional positivo, que automaticamente fará com que você tenha ações positivas e o seu resultado é compatível a essa estrutura, né? Então, eu falo que o processo ele se inicia no pensamento. Mas como mexer com o pensamento é difícil, na nossa atividade prática, a gente trabalha com hábito. A gente precisa mostrar mudança de atitude que comece a criar evidências, lembra das crenças limitantes, né? Criar condições para que a gente gere evidências para o indivíduo de que determinada ação foi boa. E aí a gente começa a reconstruir ou reprogramar a forma de pensar. Dentro desse seu trabalho, que você desenvolve aí, já desenvolveu com centenas, sei lá, milhares de pessoas, alguma vez você já trabalhou com aquele tempo que você dá para o indivíduo para ele poder pensar no que ele está fazendo? Já ouviu falar nisso, né? Você tira 5 minutos para você pensar no seu trabalho, pensar se você está fazendo a coisa certa, como é que você pode melhorar, como é que você pode melhorar para você, como é que você pode melhorar para os outros, né? Porque já a pessoa fica numa repetição de fazer e deixa de inovar, deixa de trazer uma coisa nova que possa gerar valor para os outros, né? No meu espaço de trabalho, eu preciso fazer isso. A gente usa um instrumento que chama Roda da Vida, em que todos os aspectos que constituem a vida de um indivíduo precisam ser avaliados, né? E é interessante que quando a gente conduz o indivíduo nesse processo, ele começa a perceber que ele achava que ele estava com uma vida equilibrada, com uma vida tranquila, e à medida que a gente vai fazendo essas avaliações, a gente constrói uma roda mesmo, com marcações de percentuais, né, de satisfação ou de desempenho que ele sente em determinada hora, e no final uma roda vira um trem, né, um monte de estrela, de pontas desequilibradas, né? Então o processo ele precisa começar nessa reflexão. E você que vem da área de sua primeira formação é comunicação social, né? Você vem de uma área que onde as pessoas têm essa liberdade, inclusive, né? Quem vê funcionando no departamento de comunicação acha que é um bando de malucos, né? Quem vê a televisão funcionar faz a pessoa maluca. Na verdade, assim, eles são mais descontraídos, fazem brainstorm o tempo todo, né? Tem tororó de 10 o tempo todo, um ajudando o outro, é impressionante, né? Tem uma certa informalidade, vamos chamar assim. Sim. A gente não precisa chegar tanto, mas acho que todo profissional devia, de fato, dar aquela paradinha durante o dia, né? E falar o que eu posso fazer melhor da maneira que eu venho fazendo, né? Acho que é bacana. Ser feliz. E pedir ajuda ao outro, né? Essa busca de interagir com o outro. O que eu posso fazer melhor? Porque, de repente, eu te ajudo, você vê alguma coisa que eu não estou conseguindo enxergar, né? Ou, certamente, trabalha essas questões também. Ó, nossa conversa é muito boa, nosso tempo, infelizmente, está acabando. Você tem 1 minuto agora para as suas considerações finais. Aí você pode se dirigir direto para a câmera e vai falar aí para os nossos telespectadores da UNEC TV, da Super Canal TV e da TV Sistec. Bom, em 1 minuto, eu assumo a responsabilidade de falar dos meus próprios sonhos, né? Meu sonho é que, efetivamente, eu possa ser uma agente de transformação na vida das pessoas e para apoiar essas pessoas a serem também agentes de transformação. E esse trabalho, ele começa na luta pelo entendimento de que nós temos um propósito que é muito maior, né, do que sermos engolidos pelas nossas rotinas ou pelos nossos afazeres ou pelo que a vida nos impõe ser, né, e que efetivamente a gente possa dedicar mais tempo, não importa o nível de maturidade, né, importa de fato parar e entender qual é o seu propósito. Que diferença você veio para fazer? Porque eu só acredito em pessoas bem-sucedidas quando existe um alinhamento claro entre quem eu sou e o que eu escolho fazer com o que eu sou, né? E a consequência disso, efetivamente, é uma dedicação maior ao trabalho ou a todos os papéis que a gente desempenha com muito mais amor, né? Com muito mais alegria, com muito mais disposição em servir. Né? E isso eu falo assim de cadeira, porque eu só me senti efetivamente feliz e não me canso e não me desgasto e não me estresso quando eu me dedico de fato às pessoas. É isso.
Bacana. Ana Paula, muito obrigado mesmo. É um prazer muito grande receber aqui no Começo de Conversa. Foi muito bom mesmo. Espero recebê-la novamente para um novo começo de conversa e novas conversas, né? Novas e produtivas conversas. Você que acompanhou o Começo de Conversa, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Solte suas férias, caia na gandaia, entre nessa festa e leve com você o seu sonho mais louco. Eu quero ver seu corpo leve e solto. A gente às vezes sente, sofre, dança sem querer dançar. A nossa festa vale tudo, vale o que não quer morrer. Quando você dança bem, dança mal, dança sem parar. Dança bem, dança bem, sem saber dançar. Dança bem, dança mal, dança sem parar. Dança bem, dança até, bate palma pra gente, vai!